Oi, gente, tudo bem por aí? Programa Brasil Consciência no ar para falar nessa semana sobre os últimos anúncios importantes feitos pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como nós antecipamos no último programa, o Instituto revelou na última terça-feira, dia 27, o nome da empresa que vai fazer o lançamento do satélite Amazônia 1B e você vai saber mais detalhes nessa edição. Nós também vamos falar sobre a retomada do projeto do satélite EQUARS, que teve um dos seus sensores licitado ao final do ano passado. Tudo isso e muito mais nessa edição do Brasil Consciência, que é uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, a gente vai falar para vocês sobre o modelo matemático MONAN. Você que acompanha o nosso programa se lembra que no ano passado nós estivemos na inauguração do novo supercomputador Jaci. 3, 2, 1, Jaci! Jaci! E naquela oportunidade, o INPE apresentou à ministra Luciana Santos como estava a implantação do sistema MONAN. Então, basicamente assim, a gente já tem o MONAN instalado, né? Já fizemos avaliações. Realmente, assim, o mais importante que esse evento daqui, né, completa essa série de objetivos, né? Que é modelo numérico, infraestrutura de cômputo, dados observacionais. Completa esse círculo para ter qualidade da aprendizagem. E o mais importante, né, que o benefício, né, dividido pelo custo, mais ou menos, normalmente se estipula entre 5 a 7 vezes. Em ocasiões especiais, chega a ser mais de 20 vezes, né, de benefício. Recentemente, o Instituto anunciou a conclusão da fase de calibração e transferência dos dados para o novo supercomputador Jaci e agora o MONAN já está operacional. Para saber um pouco mais sobre o software que o Brasil está desenvolvendo, nós entrevistamos o pesquisador responsável pelo desenvolvimento, Saulo de Freitas. Como que surgiu o modelo matemático MONAN? Bom, o MONAN surgiu de uma reunião com diversos cientistas brasileiros no início de 2021, né, com a ideia de trazer formas de colocar o Brasil no estado da arte em termos de qualidade, de previsão de tempo e clima. Né. E dessa reunião foi levantado, criado, desenvolvido um plano de ação. E esse plano ele envolveria a mudança de 2 paradigmas importantes na questão da modelagem numérica de tempo e clima do país, né? O primeiro paradigma é da unificação dos esforços, ou seja, ter um único modelo que atende todas as escalas e problemas importantes para o país. E o outro paradigma relevante é que seria um modelo comunitário, não é um modelo de uma instituição ou de uma universidade, mas é um modelo do país, né? Quiçá, na verdade, mesmo um modelo da América Latina como um todo, onde a comunidade participa ativamente no desenvolvimento, no uso do modelo, aplicações e avaliação dos resultados, né? Ou seja, esses 2 paradigmas, unificação e trabalhar numa única plataforma e o apoio comunitário foram o que esse grupo deduziu como sendo o caminho para trazer o país de volta ao estado da arte, melhorando as informações de tempo e clima para a população brasileira. Esses logos aqui, eles mostram todas as instituições, tanto do Brasil como da América do Sul, aliás, da América Central inclui também, que estão participando ativamente do projeto. Tá? Nós temos até, inclusive, empresas privadas, né? Itaipu, a Eletrobras, a Itaipu também faz parte. Temos uma série de diversas universidades, temos o INEMET, temos a meteorologia, os setores de meteorologia das Forças Armadas. Tá? Por que a gente ficou para trás?
Bom, ficou para trás porque exatamente porque o Brasil adotava métodos e modelos diferentes para diferentes problemas, né? Então tínhamos modelos regionais para atacar problemas específicos de certas regiões do país ou da América como um todo, né? Tínhamos um modelo global para atacar o conjunto, em geral, as circulações globais. E a falta de investimento, né, que permeou por muito tempo, com a redução do número de pesquisadores e dos quadros do INPE, e ao mesmo tempo a falta de investimento em supercomputação, que aconteceu por um bom período, isso levou então a nossa incapacidade de desenvolver métodos e colocar os sistemas que nós estávamos usando na fronteira do conhecimento, né? E ao mesmo tempo não tínhamos recursos computacionais suficientes para avançar na qualidade e acurácia e acuidade espacial dos modelos, né? Então a escolha de uma plataforma unificada ela é muito sábia, ela não é algo inédito no Brasil, o mundo inteiro tem adotado essa linha, né? E essa escolha é no sentido de todo mundo trabalhar numa única plataforma e todo mundo colocar a sua expertise, de modo que essa plataforma possa ser mais facilmente ser colocada e mantida no estado da arte mundial. Tem uma parceria que o senhor explicou com uma entidade dos Estados Unidos que nos deu aí, vamos chamar assim, a base para o que nós estamos propondo, né? Bom, para iniciar esse trabalho, nós começamos olhando plataformas que nós chamamos de dinâmica da atmosfera, que fossem de vanguarda, né? E fossem software livre. Então, na parte da dinâmica da atmosférica e da estrutura de dados, nós partimos de uma solução já criada pelo Centro NCAR dos Estados Unidos. Nós fizemos um acordo de parceria, né, que foi muito bem-vindo pela instituição americana, mas o importante é colocar que esse é um ponto de partida, que em cima desse ponto nós estamos construindo o MONAN, que deve ser um modelo mais apropriado para as regiões tropicais da América do Sul, né? Os centros da América do Norte, da Europa, desenvolvem modelos mais especializados para as regiões de latitudes médias, né? E a ideia do MONAN é ser um sistema que responda muito melhor do que estes sistemas para as regiões tropicais e subtropicais. Quer dizer, seria um modelo matemático especializado em Brasil e América do Sul. Exatamente, um modelo especializado para as nossa problemática do ponto de vista de fenômenos atmosféricos adversos, né? Nós temos exemplos de aplicação do modelo, aqui é aquele caso clássico, né, já vai virar um caso clássico, que foi em função do impacto socioeconômico das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Então nós temos aqui a previsão do MONAN rodando com 30, com 15, aqui nós temos o dado satelital, e aqui nós temos o ERA5, que seria um modelo de referência, né? Então veja que o modelo consegue reproduzir muito bem o dado satelital, tá? E muitas vezes até melhor que o modelo de referência. Por que o senhor fala que ele reproduz melhor? O que esse mapa mostra que ele é melhor? Esse mapa está mostrando o acumulado de chuva previsto pelo modelo, acumulado em um dia. Aqui as cores mostram a quantidade de acumulado, tá? Certo. Então quando você está com as cores mais vermelhas, você está acumulados aqui de 100 e 150 milímetros de chuva, tá? Você vê que a estrutura, a localização é muito próxima com o que foi estimado via satélite, que seria a nossa melhor referência, tá? Por exemplo, esse caso aqui, você teve chuvas muito intensas, sabe que as cores estão mais fortes, né? Uhum. Então você tem chuvas mais intensas, o modelo também teve chuvas mais intensas previstas. O modelo, ele, apesar de ele não conseguir simular um tornado em si, ele conseguiu capturar as condições para a formação de um tornado, né? O tornado da cidade do Rio Bonito de Iguaçu, que foi no ano passado, em novembro do ano passado, né? O modelo conseguiu simular muito bem o deslocamento da chuva do tempo severo, tá? As rajadas de vento, o modelo conseguiu prever de 100 até 180 metros por segundo. Desculpa,
100 a 180 km por hora. E a localização da chuva e do topo de nuvem também estava bem previsto. O que o modelo está fazendo agora que passou essa fase de calibração e o que vocês ainda pretendem fazer? Nós já estamos fazendo, nós estamos a 100% a plenos pulmões da previsão do tempo que a gente já fazia? Bom, eu diria que sim. O modelo hoje ele tem um componente atmosférico e o componente de superfície continental. Ou seja, ele ainda não é um modelo do sistema terrestre per si, né? Isso é um trabalho que está em contínuo desenvolvimento, que é um trabalho de integrar a esses componentes um componente oceânico e de criosfera. Isso é um trabalho que vai ser iniciado neste ano. Mas do ponto de vista de previsão de médio prazo, usando os métodos mais tradicionais, nós temos uma revolução, porque nós estamos vendo que o MONAN sobressai em muito os métodos atuais empregados no INPE. Ou seja, há uma convicção que nos próximos meses o MONAN será declarado como sendo o modelo oficial do INPE para a previsão de tempo médio. A previsão de tempo médio quer dizer a previsão de tempo em escala global para os próximos 11 dias. E a resolução espacial, o detalhamento espacial que nós vamos entregar é um detalhamento de 10 por 10 quilômetros, que é competitivo com os centros mundiais. Por exemplo, quando você verifica a resolução do modelo centro-europeu, que provavelmente é o melhor modelo que existente, eles estão rodando uma resolução de 9 por 9 quilômetros quadrados. O modelo do NCEP, que é um segundo modelo de referência mundial, a resolução de 12 por 12, o modelo ICON na Alemanha na faixa de 11 por 11. Então nós já lançamos o MONAN em caráter de pré-operação para se tornar operacional nos próximos meses, como falei, uma resolução de 10 por 10, que é um detalhamento muito bom para se resolver sistemas de grande escala e sistemas de chuvas convectivas. Uma coisa importante, relevante, é dizer que o MONAN computacionais não estruturadas, que são tipicamente hexágonos, que podem ser refinados, então você pode ter uma resolução variável, você pode detalhar melhor fenômenos convectivos, por exemplo. Daqueles 10 quilômetros que o senhor estava falando, pode diminuir a resolução? Pode diminuir e ir para tão fina quanto 1 quilômetro por 1 quilômetro. Nossa! Existe algum indicador que possa ser usado, assim, por exemplo, percentualmente ou em número de horas que a previsão é antecipada, algo que demonstre essa maior eficácia do MONAN em relação ao que era feito até o momento? Olha, quantificar é algo que demanda tempo, porque nós precisamos de ter uma massa grande de dados do modelo para poder quantificar o percentual de ganho. O que nós estamos vendo no dia a dia, nós temos previsões rodando a 10 km, já vai fazer 2 meses de previsão, é que nós estamos sendo melhores até que o modelo americano, o modelo GFS, tá? Na previsão de precipitação, tanto em escala global como para a América do Sul. E tem uma coisa muito interessante, que quando você olha a qualidade das previsões ao longo do tempo de integração, essa qualidade está caindo numa taxa ela cai numa taxa muito menor do que a taxa que o modelo atual do CPTEC cai. Ou seja, nós estamos tendo resultados melhores e com a qualidade que persiste por um prazo mais longo. Então isso é relevante, porque isso quer dizer que as nossas previsões de prazo mais longo também vão manter uma qualidade melhor do que a que vem sendo entregue atualmente pelo INPE. Quando o senhor fala isso, quer dizer, uma previsão de mais longo, o senhor está falando do quê? 15 dias, 30 dias? Não, essa previsão de médio prazo, ela vai até 11 dias de integração. Quando eu falo assim, a previsão para o 5º dia hoje, do MONAN, ela é melhor do que a previsão para o 5º dia do modelo atualmente em uso. Ela é mais precisa que a previsão do modelo anterior. Ou seja, vai chover vai chover no período da tarde. No período da tarde realmente chove, se for o MONAN que falou, a outra pode errar. Porque tem um detalhe importante que a gente tem que colocar no contexto, porque o problema da previsão é um problema que depende da condição inicial e é um problema que a qualidade da previsão ela cai com o tempo. Ou seja, a previsão para hoje sempre é melhor do que a previsão para amanhã e assim por diante. Tá?
Então, quando você tem um modelo com uma dinâmica mais completa e com uma discretização mais bem feita, essa taxa de queda de qualidade, ela é menor. Então, é isso que nós estamos vendo no Monan. Ele tem uma taxa de queda de qualidade menor, ou seja, ele preserva por mais tempo a acurácia da solução. E isso é um bom indicador, principalmente porque quanto mais longo, quanto melhor for a previsão de prazo mais longo, melhor é para os mecanismos de mitigação dos diversos órgãos federais terem melhor eficácia nas suas soluções, né? Agregar esses outros dados, essas fontes de dados, pode ter algum complicador? Não, sempre você pode melhorar o modelo. O modelo é uma aproximação da realidade, ele usa aproximações das equações, ele precisa de dados de entrada. Então sempre há formas de aprimorar o resultado, né? O Monan hoje já é uma realidade, então eu te afirmo que ele já gera resultados de precipitação de chuva distribuída globalmente, principalmente na América do Sul, de qualidade igual ou superior ao modelo GFS americano. É certamente superior ao modelo atual usado no INPE, isso é uma realidade, tá? Mas sempre pode ser melhorado. Um aspecto fundamental, aquilo que nós estávamos discutindo, que é a questão dos dados, né? Dados observados, que são necessários para melhorar a condição, o ponto de partida do modelo. Então, quanto melhor o ponto de partida, quanto mais próximo da realidade estiver o ponto de partida no sentido, o estado da atmosfera hoje, quanto melhor isso, melhor vai ser a previsão para amanhã e assim por diante. Então, esse é um aspecto que nós estamos trabalhando, isso ainda não está pronto. Tem um grupo no INPE que trabalha com esse setor chamado assimilação de dados. Tem um outro grupo que trabalha na parte de observação, de obtenção de dados satelitais para gerar esses dados. Uma vez que isso estiver incorporado e funcionando no Monan, isso vai trazer um outro salto de qualidade das previsões, tá? Segundo o pesquisador, o advento do Monan deverá ser referência também para países vizinhos ao Brasil. O interesse de outros países, dos países vizinhos, isso é um interesse que já foi demonstrado. Existem já, como dentro do Comitê Científico do Monan, nós temos participação do Chile, do Peru, a participação da Argentina, a participação da Costa Rica, e nós estamos já em conversações com outros centros da América Latina que estão interessados em participar. Não só participar, mas usar os dados para aprimorar as suas previsões locais. O projeto de renovação do sistema de supercomputação do INPE, ele prevê ainda outras 3 fases, adquirir outras 3 máquinas. Isso muda alguma coisa no desenvolvimento do Monan? Não, isso traz mais suporte para o desenvolvimento futuro, né? Porque nós temos outros aspectos a serem desenvolvidos. Um deles é a chamada previsão por ensemble, que é, em vez de você fazer uma única previsão para amanhã, você faz um conjunto de dezenas de previsões com pequenas variações no modelo. E esse conjunto de soluções, de previsões, eles vão te dar uma ideia da capacidade de previsão do modelo, ou seja, eu vou conseguir quantificar melhor a probabilidade de acontecer um evento severo ou não. Então, para mim, isso significa o quê? Que eu tenho que, em vez de rodar uma única instância, eu tenho que rodar algumas dezenas. Então, se eu tiver um poder computacional maior, eu vou conseguir, então, gerar esse tipo de informação probabilística, que é mais confiável, né? Um outro aspecto é que, trazendo para dentro do modelo atmosférico a parte oceânica, isso aumenta o custo computacional. Então, se eu tiver um sistema de computação com maior desempenho, isso vai suprir essa demanda de ter um modelo totalmente acoplado, rodando em tempo real. E tem outros aspectos, por exemplo, se você quer incluir informação de poluição do ar, você tem que incluir química da atmosférica, gases, traços, aerossóis, isso também demanda um aumento do poder de computação. Então, essas 3 novas investimentos que vão acontecer nos próximos anos, incorporando mais recurso computacional ao CPTEC, isso é muito importante. E isso dá uma longevidade grande para o CPTEC de ficar na vanguarda da qualidade da previsão de tempo, né? A gente tem, posso citar aqui os Jetsons ou aquele filme De Volta para o Futuro, a perspectiva de que num futuro distante ou não muito distante, a gente consiga receber no relógio ou no celular que vai chover em 5 minutos.
Isso vai ser possível de fazer? O Monan vai conseguir fazer isso? É muito complicado responder a sua pergunta, porque o que dificulta muito na questão da previsão de tempo é que a evolução da atmosfera ela é intrinsecamente caótica, ela tem uma dependência muito forte da condição inicial. Tá? Uma vez que você sabe a condição inicial perfeitamente, você em princípio poderia saber a evolução perfeita da atmosfera. Tá? Mas veja bem, a condição inicial ela é informada através de observação. A observação em si ela tem erros. Tá? E a observação em si, ela é esparsa, você não tem observação em todos os pontos do espaço. Né? Então, a informação da condição inicial, ela inerentemente, ela entra com uma certa imprecisão, com uma certa margem de erro. Tá? Então, isso leva a uma solução de previsão. Mesmo se você tivesse um modelo perfeito, isso te levaria a uma condição que a gente chama que você tem um erro, um crescimento do erro, um crescimento muito rápido do erro do modelo, que levaria o modelo para uma trajetória que não é a trajetória realista. Tá? Então, dizer para você que em algum momento a gente vai conseguir olhar no relógio e dizer que a cada 5 minutos vai chover ou não, isso não é imaginável no ponto atual do nosso conhecimento técnico-científico e capacidade de processamento. Tá? O que eu posso dizer para você é que a gente está cada vez mais chegando próximo desse ponto. Tá? Ou seja, a gente está cada vez mais melhorando a qualidade e a acurácia da informação. Mas isso é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito complexo, que requer manutenção de investimentos, tanto do ponto de vista de profissionais, como também do ponto de vista de manutenção de acesso a supercomputadores. Né? Ou seja, supercomputadores são essenciais para a gente estar continuamente avançando na qualidade da previsão de tempo e clima, porque o custo computacional de rodar esses modelos é um custo muito alto. Então, eu diria que o que eu posso dizer para você é que a previsão que o CPTEC vai entregar com o Monan certamente é melhor do que a previsão que estava entregando anteriormente. Tá? Mas aonde a gente vai chegar, isso eu seria muito irresponsável de dizer algo nesse sentido, mas o que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode dentro dos nossos recursos. Nós estamos chegando ao nível da capacidade internacional, estamos voltando, o país está voltando a ficar no estado da arte. Tá? E vamos continuar caminhando juntos com a comunidade internacional no sentido de encontrar esse alvo que você colocou para nós aí, de ter a previsão de chuva daqui. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. O INPE nos trouxe duas notícias importantes durante a semana passada. Nós trouxemos uma prévia delas aqui no último programa e hoje a gente vai detalhar um pouco melhor para vocês. Nós estamos em contato com o Adenilson Silva, que é o coordenador geral da Engenharia Espacial do INPE e que vai falar para a gente sobre dois assuntos. O primeiro deles, o que surpreendeu muita gente, o anúncio do lançador do veículo Amazônia 1B. A gente já vinha mostrando para vocês no final do ano passado que esse anúncio estava prestes a acontecer e o INPE confirmou na última semana o veículo Vega C europeu para fazer o lançamento do Amazônia 1B em 2027, a partir aqui do Centro de Lançamento Europeu na Guiana Francesa. Adenilson, boa tarde, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Nós tivemos nessa licitação uma particularidade, eu gostaria que você explicasse para a gente por que foi imposto um sigilo industrial durante o trâmite da licitação. Teve alguma coisa a ver com esse momento geopolítico complicado que o mundo está vivendo nesse momento? Bom, boa tarde, Edmond, boa tarde a todos, né, que estão nos vendo e ouvindo.
Na verdade, não é que foi imposto sigilo. Todas as propostas, quando a gente recebe, é normal, principalmente, né, nessa área de lançadores, que você tem que assinar um termo de confidencialidade, né, que é conhecido como NDA, que é Non-Disclosure Agreement, de que aquelas propostas e aquelas condições, elas somente podem ser liberadas da parte vencedora e com um contrato assinado. Então, como a gente teve muita dificuldade para viabilizar do ponto de vista financeiro, então essa é a razão de que levou-se esse tempo para que pudesse ser tudo liberado, publicado, as informações a respeito do processo. Mas o processo já estava pronto para ser contratado desde maio de 25. Então, a gente estava no aguardo. Muito bem, desde maio de 25, então você já tem a empresa escolhida, faltava arrumar o dinheiro para poder anunciar. Além da empresa vencedora, que fica no Texas, na verdade é uma espécie de agência de viagens espacial, né? Quais outras empresas participaram? Se é que você pode dizer para a gente. Sim, os nomes eu posso dizer, né? Claro que não vou, como não são propostas vencedoras, a gente não pode entrar em detalhes. Mas nós tivemos propostas de outra empresa americana, que é a chamada Maverick Space. Tivemos também propostas da agência, do braço comercial da ISO, que é a NFIL, né? E também, na verdade, da Maverick, que a gente teve duas propostas, onde uma ela ofertava o PSLV e a outra ela ofertava o Falcon 9, da SpaceX. Tá? Então, no processo foram recebidas, né, 4 propostas. Uma foi desclassificada tecnicamente, então foram aprovadas 3, e essa da Space Launch foi a proposta que foi classificada tecnicamente e ofertou o menor preço. Então foi um processo de técnica e preço. Muito bem, quer dizer, a empresa, a Space Launch, que tem sede no Texas, ela, além de cumprir os requisitos técnicos para lançar o satélite de 700 quilos, o Amazonian B que vocês especificaram, ela também ofereceu o menor preço na licitação. Estou procurando aqui no comunicado do INPE, na minha cola nesse momento, me fugiu o valor da licitação. Você considerou competitivo pelo que você tem acompanhado do mercado internacional, Adenilson? Olha, sim, uma das bases, né, de preço que a gente tem que fazer um estudo bastante detalhado aqui, principalmente nessa parte de preços. O valor contratado hoje, ele é muito próximo, né? Eu não vou dizer exatamente igual, se a gente pegar o do Amazônia 1 e corrigir pela inflação em dólar. Tá? Então, a empresa Space Launch, ela praticamente pegou o valor, a proposta dela, né? Não que ela pegou, mas a proposta dela está equivalente a gente pegar o valor do Amazônia 1, que foi contratado em 2018, corrigir pela inflação em dólar, que chegou perto de 30%, esses 5 anos praticamente, aí deu o preço da contratação atual. Estamos aqui com o valor agora, achei na minha cola, 30 milhões de euros, 188 milhões e 200 mil reais, o valor para o lançamento, praticamente a metade do que o Flamengo vai pagar pelo Paquetá. Um preço bastante irrisório, se você comparar as vantagens que vai ter
para o Brasil. Você falou sobre a correção de valores do Amazônia 1 para o Amazônia 1B, mas existe uma diferença de massa entre os dois satélites. Agora, há uma outra semelhança, né? A mesma executiva que assinou contrato com vocês era executiva da empresa que venceu naquela oportunidade para lançar o Amazônia 1 com o veículo indiano, o PSLV. Isso dá uma certa tranquilidade, ajuda no processo, Adenilson? Olha, com certeza, mas eu acho que é interessante, né, aproveitando que a gente tem essa oportunidade, a contratação, assim como no Amazônia 1, ela envolve muito mais coisas além do lançamento. Tá? Então, envolve utilização da base, seguro, transporte entre o aeroporto e a base, rastreio logo após a separação. Então, a composição de custo é realmente bem mais ampla do que somente o lançador. Agora, voltando aí na tua pergunta, sim, para nós, além de ser, né, o nosso segundo lançamento aí, praticamente em 5 anos, onde a gente tem todo o caminho trilhado, ter pessoas que já trabalhamos antes nos dá, assim, mais tranquilidade, porque nós já sabemos, podemos até, né, dizer, o que é bom e o que é ruim já é conhecido, não teremos surpresa. Outra diferença muito significativa em relação àquele lançamento do Amazônia 1, que é com relação à logística, né? Naquela oportunidade, um deslocamento entre continentes, nós levamos o satélite para ser lançado na Índia. O próximo lançamento, previsto para 2027, se você tiver uma estimativa de mês, mais ou menos, a gente agradece também, Adenilson, é aqui pertinho, na Guiana Francesa. Isso também contribui para a redução de custos, imagino eu. Sim, a estimativa é aproximadamente 18 meses, tá, após o lançamento, porque um lançador desse porte, ele não tem a menor condição de ficar pronto em menos tempo. Nós, felizmente, né, nós conseguimos, desde maio até agora, manter o slot de lançamento, que é aquele espaço na fila de lançamentos programados. Né? A nossa maior agonia aqui, enquanto não assinava o contrato, é que nós estávamos recebendo ultimatos que o slot ia ser cedido para outro cliente, porque a gente não assinava. Mas o prazo de 18 meses não tem como encurtar, porque para que ele fosse encurtado, era somente se a empresa tivesse começado a fabricar, que óbvio que ela não iria fabricar. Então, a gente está prevendo hoje que o lançamento deve ocorrer por volta final de junho e julho de 27, e dá os 18 meses da assinatura. Quanto à logística, sem dúvida, é muito mais perto, fuso horário também, né? A gente tinha lá com a Índia um fuso horário de 8 horas e meia, um fuso complicado, né? A Índia está 8 horas e meia antes do Brasil. Mas tem um negócio interessante, eu não sei se você sabia. Para a gente sair aqui de São Paulo, Guarulhos, e ir para a Guiana Francesa, voos comerciais é complicadíssimo, porque não se tem voo direto. Você vai de São Paulo para Belém, e de lá tem somente 2 voos semanais para Guiana, para Cayena, que é a capital da Guiana Francesa. Você, se precisar de voos em algum intervalo que não casem nesses 2 voos semanais, olha a coisa realmente muito sui generis. Você precisa ir para Paris para depois voltar para Cayena. Que coisa interessante. Uma curiosidade, me refresca a memória, por gentileza. O Amazônia 1 pesava quanto mesmo?
O Amazônia 1 era 600, a massa dele de lançamento é 638 quilos, tá? Foi a massa que foi lançada. O Amazônia 1B, a gente colocou que a massa deveria ser reservada, porque o VHC ele é um lançador capaz de colocar mais de 1,5 toneladas em órbita. Tá? Então, com certeza, deve ter outros satélites nesse lançamento. E eu acho que essa talvez seja a explicação do porquê que eles foram competitivos, porque eles devem ter outros satélites que vão ajudar no custo, tá, do lançamento. A gente pediu 700 quilos para ter uma certa segurança, mas tudo indica que o Amazônia 1B vai ficar muito próximo do Amazônia 1, não deve chegar em 700 quilos, não. Deve ficar em 650, 638. Então, os dois satélites eles são muito próximos em massa. Eu te fiz essa pergunta, você já mais ou menos respondeu, porque eu queria saber se o Amazônia 1B será o principal produto, a principal carga útil, o principal payload desse lançamento, assim como aconteceu com o PSLV indiano anos atrás. Imagino que sim, né? Mas você já nos respondeu que provavelmente tem mais carga nesse voo. Sim, então, aí tem como é que se diz, um fato interessante que decorre do próprio natural, né, do aprendizado que a gente tem. No Amazônia 1, a gente colocou que era mandatório nós termos a carga útil principal, porque ser a carga útil principal, ela implica em duas coisas, basicamente. Uma é você que controla o cronograma, né? As secundárias têm que seguir o cronograma de lançamento, e a carga útil principal é a primeira a ser liberada no lançamento. As secundárias são liberadas depois, ou seja. Mas no Amazônia 1B, visando, como se diz, redução de custo, porque a gente sabia das dificuldades, a gente não colocou esse requisito de que deveria ser a carga útil principal. Primeiro, por quê? Porque nós temos muito mais confiança de que o cronograma acordado, o satélite ia estar pronto, fato que a gente não tinha na Amazônia 1. Mas, felizmente, a proposta da empresa Space Launch já veio colocando que aquela proposta dela era para o Amazônia 1B ser a carga útil principal. Então, vai ser igual ao Amazônia 1, o Amazônia 1B vai ser a principal, mas, entre aspas, veio como um bônus para a gente. Que bacana. Então, quer dizer, a proposta dessa empresa foi realmente muito competitiva. Perdão. Perdão. Quer dizer, a proposta dessa empresa foi realmente muito competitiva, porque além de oferecer o menor preço dentro dos requisitos, eles ainda incluíram o Amazônia 1B como carga principal, né, deram esse benefício na proposta deles. Muito interessante. Sim. E para a gente, e não era requisito, tá? Não era requisito. Muito bem. Bom, você falou em seguro e eu gostaria de saber uma opinião pessoal. Deu algum alívio na equipe saber que o vencedor foi o foguete europeu, uma vez que o PSLV tem tido alguns incidentes, algumas falhas recentes aí no histórico dele? Se fosse ele de novo, vocês teriam algum temor pelo satélite? Lembrando que o seguro justamente garante o ressarcimento em caso de perda da carga útil. Sim, para nós, né, principalmente eu pessoalmente, bastante da equipe que tivemos na Índia, conhecemos as pessoas que trabalham lá. É realmente muito triste ver essa sequência de falhas, né? Porque o PSLV ele está hoje para lançador com um histórico muito ruim, porque ele está com 2 falhas consecutivas, né?
falhou em maio do ano passado e falhou agora, não sei se dezembro, janeiro, mas foi recente, agora de pouco, né? Falhou de novo, já nem me recordo direito. Agora em janeiro mesmo, Então, com 5 foi cargas úteis janeiro. brasileiras. Então, eu precisaria olhar com mais detalhes no nosso projeto básico lá, para confirmar isso, mas eu tenho uma lembrança, né, porque quem preparou isso é o pessoal técnico. Hoje eu estou mais só na revisão mesmo. Mas a gente tem um requisito que talvez nós teríamos problema com o PSLV, porque a gente bota um requisito do lançador não ter falhas nos 3 lançamentos anteriores ou alguma coisa desse tipo. Tá? Então, com certeza, né, a gente não sabe o futuro. O Vega C vai ter um lançamento 8 de abril agora. Tá? A gente espera que dê tudo certo, mas com as informações que nós temos hoje, realmente eu teria preocupações contratuais e até técnicas com o PSLV, porque não é, digamos assim, muito esperado de ter-se falhas consecutivas em lançadores do porte do PSLV. Bacana. Você falou em confiança em concluir o satélite no prazo, na janela. Vocês estão em qual estágio nesse momento? A última vez que a gente esteve por aí estava montando ainda as estruturas. Já fizeram testes, inclusive, com o modelo de voo, né? Sim, sim. Hoje, eu diria para você, a gente tem, né, assim como o Amazônia 1, o Amazônia 1B ele tem 2 módulos, o módulo de serviço e o módulo de carga útil. O módulo de serviço, que é a PNM, ele tem bastante equipamento reserva do Amazônia 1, então ele está bem mais completo. Ou seja, praticamente todos os testes de sistema da PNM já foram feitos. Tá? A gente está agora recebendo os equipamentos novos, né, que foram contratados, específicos para o Amazônia 1B. Né? No final do ano, por exemplo, a gente recebeu 4 rodas, recebemos o transponder, recebemos a estrutura do módulo de carga útil, vamos receber agora, em poucos dias, o GNSS-R, que é um equipamento novo, né, que está entrando, como se diz, é um sensor novo que vai fazer parte da missão. E nós estamos, né, com a integração também do módulo de carga útil já bastante feita com aquilo que nós tínhamos. Então, o satélite está, assim, em bom, digamos, num cronograma estável. A gente espera fazer os testes ambientais no segundo semestre desse ano, e depois dos testes ambientais tem aqueles testes de sistemas finais, e aí a ida para a base de lançamento. Então, junho, julho, eu acho que do lado do lançador deve ser julho, realmente, a gente deve estar pronto para lançamento. Muito bem, satélite Amazônia 1B, que vai colaborar com diversos serviços de monitoramento remoto que o Brasil faz via satélite e que vai integrar a missão Sabiamar, junto com a Argentina, fazendo monitoramento de recursos hídricos brasileiros, vai medir nossa costa, nossos reservatórios. Para quem não conhece, Adenilson, eu queria só que você explicasse que dispositivo novo é esse, o GNSS-R, que vocês estão instalando, essa tecnologia inovadora que o Amazônia 1B vai levar ao espaço. Tá. Bom, eu vou tentar da forma mais simples possível explicar isso aqui, né? Mas é uma tecnologia realmente bastante interessante e no Amazônia 1B a gente vai estar verificando e validando
se as potencialidades que a gente prospectou, né, se comprovam. Uma vez se comprovando, a gente vai ter, assim, uma alternativa de monitoramento ambiental muito abrangente e robusto. Como é que funciona esse equipamento? Ele funciona praticamente como sendo um pseudo-radar. Por quê? O que é um char normal? Ele tem uma antena que emite as ondas eletromagnéticas, né, gastando uma energia enorme para emitir aqueles feixes. Ele bate na superfície da Terra e retorna. Quando retorna, as antenas recebem o retorno e aí você forma a imagem radar, a imagem char. O GNSS-R é o seguinte, ele utiliza dados da constelação de navegação, que pode ser Galileu, GPS, GLONASS e até Beidou. Tá? Então, em todo lugar, aqui na Terra, esses sinais eles estão sendo emitidos para a Terra. A prova disso que a gente usa o Google Maps, tem as entregas, né, de comida, delivery, Uber, essas coisas todas. O que é a técnica de GNSS-R? Você bota 4 antenas de altíssima sensibilidade voltada para a Terra e uma antena voltada para o espaço. Esse conjunto de antenas recebe o sinal direto da constelação. No caso do Amazônia 1B, a gente vai receber da constelação GPS e da Galileu. Tá? Vamos receber dessas duas constelações. E as antenas que estão na parte olhando para a face da Terra, elas recebem um retorno desse sinal. E comparando o sinal direto com esse retorno, você consegue identificar se aquela área que retornou é uma área alagada, se tem umidade no solo, se tem ventos na superfície do mar, porque as ondas fazem com que esse retorno seja diferente. Você pode monitorar áreas de degelo, ou seja, tem um rol de aplicações enormes. Inclusive, dá até para calcular biomassa, entendeu? Então, são uma frente de aplicações enormes que podem ser exploradas sem a necessidade de você ir lá em loco observar aquela região. Então, essa tecnologia realmente é bastante interessante porque é um equipamento que consome pouco, em torno de 30 watts, comparado com um radar. Estou comparando em funções, não em dimensões, equipamentos, que é outra coisa. Mas um radar, por exemplo, ele precisa de mais de 3.000 watts para funcionar. Por quê? Porque ele precisa emitir. Então, esse é um equipamento pequeno, pesa em torno de uns 12 quilos, consome 30 watts, e se realmente tudo isso que a gente vê na literatura, nas pesquisas, se comprovando, pode ser uma excelente opção para monitoramento ambiental de diversas coisas e que pode ser colocado em satélites pequenos. Essa é que está a grande, como é que se diz, a grande contribuição no Amazônia 1B. Vai dar a possibilidade para a área de aplicação explorar coisas que a gente não explora hoje e permitir um avanço tecnológico nos satélites futuros, tá, em se comprovando realmente essas aplicações todas.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta. Agora a gente fala com o Adenilson Silva sobre uma notícia divulgada recentemente, a aquisição do sensor Ionex, que era o último sensor pendente para a integração dos sistemas do satélite EQUARS, um projeto dos anos 2000, teve sua revisão, suas primeiras revisões feitas entre 2002 e 2004, e que depois desse tempo todo vai e vem mudanças de diretoria, mudanças de metodologia, falta de recursos, os problemas de sempre que o Programa Espacial Brasileiro enfrenta, o EQUARS está aí no caminho finalmente. A gente, confesso para você, Denilson, que a gente não sabia da retomada desse projeto, e a última vez que a gente tinha falado sobre esse satélite, lá em 2019, a informação que a gente tinha é que todos os sensores já estavam sendo desenvolvidos, inclusive um deles com apoio da FAPESP. O que aconteceu? Por que vocês precisaram licitar o Ionex? Não, na verdade, o Edmo, é o seguinte, o EQUARS, como você mesmo disse, ele nasceu com uma configuração lá há muito tempo atrás, com parcerias internacionais, que depois não se confirmaram, e atrasos, falta de recursos, ou seja, foi uma combinação de fatores que levou a essa demora toda, né? Vamos colocar dessa forma. Então, desde lá de 2019, eu acho que foi 2021, mais ou menos, que foi tomada a seguinte decisão: olha, vamos desacoplar o desenvolvimento dos instrumentos da carga útil da plataforma, porque senão a gente acaba não tendo os recursos e um desenvolvimento acaba segurando o outro, de certa forma. Então, isso foi desacoplado. A gente desenvolveu a plataforma PFEM, eu acho que você deve ter ouvido falar. A plataforma PFEM é uma base, é uma plataforma multimissão, que é muito similar ao APM, que serve para diferentes missões, e ela, obviamente, que atende tranquilamente o satélite EQUARS, dado o tamanho dele, porque é uma plataforma para satélite da classe 200 kg. Então, esse era o desenho, e, em paralelo, conseguiu-se financiamento para ir desenvolvendo os instrumentos que iriam compor o módulo de carga útil. E esse financiamento foi obtido para desenvolver, não na integralidade, mas uma parte dos equipamentos via FINEP, e uma chamada FINEP. Então, essa chamada, esse desenvolvimento do Ionex, e tem outros também, não é somente ele, estão sendo desenvolvidos dentro do escopo desse convênio. Tá? Então, o que limitou na parte de equipamentos, experimentos, foi a limitação financeira que foi obtida e agora ele está sendo encaminhado. E da parte da plataforma, a plataforma também foi desenvolvida, ela está num estágio que se poderia partir para a compra de equipamentos, né? Mas a gente não tem recurso para isso ainda, e óbvio que também não está num estado de maturidade para iniciar isso. A gente tem que esperar um pouco mais o avanço dos equipamentos e dos experimentos. Bom, pelo que você está me dizendo, já esclareceram algumas dúvidas que eu ia te perguntar. A última vez que a gente tinha ouvido falar do satélite, em 2019, a ideia era de que ele tivesse aproximadamente 200 quilos. Apesar da plataforma se chamar P100, ela abriga 200 quilos, é isso? Ah, tá. Deixa eu te falar. Aí tem
uma coisa que a gente precisa, talvez, é uma nomenclatura que P100 é plataforma. Então, normalmente, uma plataforma, ela carrega por volta de carga útil o mesmo ou até um pouco mais do que a massa dela. Então, a plataforma é 100 quilos, mas o satélite, como um todo, teria mais 100 quilos de carga útil. Somando a plataforma e a carga útil, daria os 200 quilos. Perfeitamente. Outra informação que você trouxe para nós: o Ionex não é o único sensor que ainda está faltando, tem outro para ser licitado ou já foi licitado? Não, isso não é que aí entra uma diferença, né, bastante típica de missões científicas. Você não encontra esses equipamentos prontos para ser comprados. Eles precisam ser desenvolvidos, tá? Não, são muito específicos. Então, não é que vão ser licitados. Eles dependem também da força de trabalho do INPE, depende de recursos financeiros e depende de contratos que são feitos na indústria, mas segundo um projeto do INPE. Então, a gente não vai licitar um equipamento ou coisas desse tipo, porque eles não existem. Então, eles fazem parte de um processo de desenvolvimento. Essa que é a grande diferença. Se pudesse a gente sair no mercado e sair comprando, seria mais rápido, mas para missões científicas não é isso que se aplica. Temos na licitação para o Ionex um prazo de 18 meses para que a empresa faça o sensor. Isso está de acordo com o que vocês estão imaginando para finalizar o satélite, ou vamos fazendo e a hora que der a gente integra e existe algum prazo, algum plano para esse satélite agora? Sim, o plano é o seguinte: a gente precisa ter, como eu disse, a parte de plataforma, elas estão muito bem estabelecidas, tá? A gente tem uma maturidade que permite dizer o seguinte: entre para esse satélite desse porte, por volta de 24 a 36 meses, a gente consegue fornecer uma plataforma dessa. Por quê? Porque já tem provedores típicos e que podem fornecer isso. Agora, nós somente vamos ter condições de colocar uma data assim mais firme, quando que ficaria pronto o satélite completo, depois que realmente fechasse esses contratos, esses desenvolvimentos dos equipamentos e dos experimentos, da parte do módulo de carga útil, entendeu? Porque essa parte é que é a parte que precisa ser desenvolvida. As outras partes, a maioria delas, a gente consegue, seja na indústria nacional ou fora, adquirir rapidamente. Então, respondendo à tua pergunta, o prazo de 18 meses é um prazo, sim, esperado, mas não é ele que vai drivar a definição de quando que ficaria pronto. A gente precisa assinar o contrato e ir monitorando como é que isso vai sendo desenvolvido. Bom, então vamos lá. Imaginando que em 2 anos a gente termine tudo até integrar mais uns 3 anos. Estamos em 2026, 27, 28, 29, até 2030 a gente lançaria. Um satélite que foi idealizado em 2000 será relevante em 2030, cientificamente falando, Adenilson? Não sei se essa parte lhe cabe, já que você é responsável por construir e não projetar o satélite. Então, a parte da ciência, eu converso bastante, né, com o pessoal. Esse é um dos pontos que a gente discute, sim. O fato é que o que eles querem medir e observar não foi suprido nesse período todo. Então, independentemente do quanto que se passou, porque a parte da ciência é diferente um pouco, né, ou bastante distinta
de um monitoramento ambiental, em que você está passando e vendo. A parte da ciência ela é guiada por quem mediu e provou as teorias ou comprovou as coisas que eles estão procurando estudar com essa missão. Então, se passou muito tempo, mas ainda mais agora, né, que recentemente vocês, ou todos nós vimos, né, está tendo atividade de tempestades solares e coisas desse tipo. Eu, como você bem lembrou, né, eu não sou cientista, não trabalho nessa área final, mas me parece, sim, relevante e interessante manter a missão. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade, a presteza com que o Adenilson interrompe lá o serviço dele para nos atender. Obrigado, Adenilson, pelas informações e sucesso aí no trabalho. A gente segue acompanhando o Amazônia 1B. Vamos tentar fazer uma visita em breve para filmar como é que tá, viu? Ok, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está aqui e, com certeza, logo, acho que daqui uns 3, 4 meses seria interessante dar uma olhada, porque chegaram os novos equipamentos, então já bastante coisa deve ter mudado da última vez que você deve ter visto. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.